Tá aí um dos episódios que eu não poderia deixar passar. Um episódio que vai ser puramente coração, porque não tem como, pra mim, nesse momento, ser tão específico assim e levar um tema como esse nos mínimos detalhes. É feeling puro, porque não tem como negar, eu não posso negar. Pra mim, o Oasis é uma banda importantíssima, uma das bandas que me fizeram a querer ser músico. Eu lembro que também foi através dela que eu me interessei por estudar inglês, por exemplo, também. Isso tudo naquela esteira ali da MTV. Sou um cara da geração da MTV. O meu TCC na faculdade, cursei rádio, TV e internet, foi focado na MTV também. Enfim, o videoclipe, para ser mais exato, tem bastante importância na minha formação como músico e como comunicador também, né? E o Oasis foi uma das bandas que me fizeram aquele primeiro amor lá. Se você quiser que eu aprofunde mais, se você quiser saber mais histórias, eu posso te contar. Eu te indico 2 episódios, o de abertura do Repercuta, a apresentação do episódio. Aliás, a apresentação do podcast é o primeiro episódio. E o episódio 35, se não estiver errado, onde eu conto algumas histórias musicais minhas na altura de gravação desse episódio, quase 20 anos aí de música. E eu confesso que houve uma fase em que o Foo Fighters foi o primeiro clipe, a primeira banda que eu realmente curti, mas depois o Oasis veio e passou o rodo. De 2002 pra frente, de 2002 até 2009, a banda ficou nativa de 94 até 2009 e eu peguei de 2002 até 2009. Lembro que peguei o final da banda também, e quando a banda acabou, eu já estava tocando, eu já tinha alguns anos de música. E confesso que quando foi anunciado o retorno, em 2024... alguns amigos, alguns em especial, me mandaram, aliás, várias pessoas me mandaram a notícia, e alguns amigos em especiais que são tão fãs quanto eu. A gente meio que criou um radar de notícias um pro outro, mandando um pro outro em tempo real praticamente. E confesso que quando voltou eu não achava que precisava. Eu não sou aquele tipo de fã tóxico, aquele cara que vive o artista. Eu não me interesso por quase nada da vida pessoal dos artistas, até porque me vejo enquanto artista também, eu sei o que é isso. Eu digo que sei o que é isso tirando a fama e o dinheiro, é claro. Mas eu sempre me vi de igual para igual mesmo, assim, eu poder estar lá tocando. Eu sempre me relacionei com essa intensidade, com as variadas formas de arte, e em especial a música, em especial a bateria. Sim, e quando voltou, eu percebi que não que eu precisasse, mas poxa, eu me senti agraciado mesmo. Acho que essa era do revival que a gente tá vivendo, acho que chegou a minha vez de ser cooptado por ela. E não achei ruim não, achei honesto. Mas fã é assim mesmo, né? E aí por isso nesse episódio eu vou falar um pouco sobre os 4 bateristas que passaram pela banda, trazendo impressões pessoais e claro, não posso deixar passar também algumas coisas técnicas assim do que eles usavam de setup e tal. Mas é muito mais um episódio livre aqui. Fique à vontade aí, eu vou dividir coisas pessoais aqui também, relacionados à banda, mais especificamente relacionados à minha ligação baterística com os bateristas que pela banda passaram. Eu sou Jade Tavares e esse é o Repercuta Podcast. Repercuta. Para contextualizar, se você não é conhecedor da banda, o Oasis surge ainda em 91 sob o nome de Rain. Não contava com os 2 irmãos Gallagher, o Noel e o Liam, era apenas o Liam que tinha formado a banda. Em 94 o Noel entra na banda e aí o resto é história, a gente sabe. Eles sobem rapidamente em popularidade na Inglaterra e alçando status de estrelas do rock. São 7 álbuns de estúdio. O Definitely Maybe, de 94, o What's the Story Morning Glory, de 95, o Be Here Now, de 97. Em 98, Eu Conto, os fãs contam, tem um álbum de lados B, que são lados B dos 3 primeiros álbuns, que são músicas que sobraram, chamado The Master Plan, que é um álbum muito foda. Em 2000 saiu Standing on the Shoulders of Giants. Em 2002, o Hitting Chemistry, que foi onde eu fui arrebatado pelo som da banda, o 6º álbum. Na verdade são 8, se você contar com o Master Plan, que é o álbum de lados B. Em 2005 saiu Don't Believe the Truth e em 2008 o Dig Out Your Soul. Ao longo desse tempo, 4 bateristas passaram pela banda, são eles Tony McEnroe, Alan White, Zack Stark e Chris Sherrock. Vou detalhar de um por um aqui, e aí é legal porque dá pra passar pela discografia da banda também, pelo estilo de cada um, e momentos que são
de destaque. De cara, eu também tenho que falar que a bateria ela não é protagonista na sonoridade do Oasis. O que protagoniza ali é voz e guitarra, é exatamente o que corresponde aos dois irmãos. Mas a bateria tem seus momentos, sim. Eu confesso que no início eu achava meio repetitivo. Tem alguns grooves. Eu me colocando no lugar, eu acho que eu faria algumas coisas diferentes. Mas, de repente, é o controle criativo mesmo, que não deixava a coisa acontecer. Ou mesmo a criatividade e o momento ali dos bateristas presentes. I don't know. My last show, I mean, that was when it really started to hit home. Because it's that fast on the way up. You know what I mean? You step in and out of a town, you do your gig. Fantastic, massive show, and then you know from then on you knew that the band was sort of heading in the stadium kind of direction. Rock and roll style. Vou começar pelo Tony McCarroll, ele que nasceu em Manchester, que é a cidade natal da banda. Ele se chama Anthony McCarroll, mas é mais conhecido como Tony McCarroll. Ele é um dos fundadores da banda, participou do primeiro álbum, Definitely Maybe, e também do primeiro single do segundo álbum, What's the Story Morning Glory, que é a música So I Say. Ele deixa a banda em 95 devido a problemas diretamente com Noel Gallagher, um dos líderes. Segundo Noel, as suas técnicas de bateria e percussão não eram boas o suficiente para ficarem no topo das paradas objetivo da banda. Falando sobre o Tony, eu já ouvi muitas análises falando que era um baterista rudimentar, isso para não dizer limitado, e de fato era. É praticamente um groove só nas músicas, é mais groove do que virada, não tem muita presença de tribal e de corpo de bateria, digamos assim, é mais grooveado mesmo. Nas gravações, o que dá para perceber, eu escolhi para analisar os quatro um show em específico, além de citar algumas músicas gravadas em estúdio, que eu posso citar aqui de cabeça por tanto ouvir. Enfim, já tá, é o tipo de episódio aqui que eu não preciso de roteiro, eu falo tranquilamente, assim. Ao vivo, né, para ter aquele feeling. Você vê que é um set simples, normalmente em madeira mesmo, os tambores. Ele costumava usar maple e tem um set que é na marca registrada dele ali, um set vermelho. De pegada rudimentar, para não dizer limitado, mas o que era necessário para a banda naquele momento. O Tony usava uma prataria também simples, com apenas um chimbal, uma condução e 2 ataques. Usava Zildjian com 2 ataques, um chimbal e uma condução. Na ergonomia eu sinto aquela coisa dos pratos altos e bastante distantes uns dos outros, assim, acho bastante espaço entre uma peça e outra. Eu particularmente curto usar uma coisa mais perto. O quanto mais perto de mim, melhor. E o quanto mais abaixo, o quanto mais eu possa golpear para baixo, melhor, usando a gravidade, né? Para não cansar, para não estar lá em cima, alcançando o prato muito alto. Eu particularmente não curto muito. Em shows a bateria era microfonada com certo reverb na caixa. Uma marca registrada dele era coisa de atacar nos tempos 2, então caixa e crash junto. Em várias músicas, o próprio single So I Say, você saca isso, que ele fica o tempo todo atacando dessa forma. Um cara um pouco mais limitado, vinha ali das bandas garageiras de Manchester, mas para a banda no início era o que era necessário entregar. No corpo eu falei dessa bateria vermelha, desse set vermelho. Nesse caso ela economizava no tom, apenas um tom surdo, e as viradas e grooves eram praticamente em toques simples e em tempos 4x4 e enfim, coisa que é inerente ao rock and roll mesmo. Ele fica na banda de 91 até 95. No primeiro álbum, Definitely Maybe, o destaque pra mim é Live Forever, até por conta do que a música é, mas eu curto muito a timbragem de bateria dele ali, interessa muito. Eu até encontrei algumas análises e o produtor da época falando que um certo trabalho para gravar a bateria dele e recorreu a reverbs para poder ter mais punch. Ao que parecia, o som não vinha na gravação, então eu fiquei pensando que de repente ele dobrou, né, as captações ali para ter mais força na bateria. Aquela coisa, né, do baterista de show, baterista no estúdio, né? De repente ele não tinha muita limpeza no groove e o som não chegava, né? Enfim, era um baterista da cena independente e que tocava em bandas de garagem na época. Esse set dele era uma Pearl, a vermelha, e os pratos Zildjian. No Oasis, o Tony usava esse set vermelho, que é exatamente uma Pearl Export. Eu encontrei até uma matéria falando sobre ele ter colocado para vender
esse set, que era um set de entrada na verdade, utilizado na época. Ele chegou a dizer: este kit de bateria foi usado por mim durante todo o meu tempo com Oasis desde o começo, durante os ensaios no Boardwalk em Manchester até a turnê e gravação de Definitely Maybe. O kit contava com medidas em 12, 13, 16, tons de 12, 13 e surdo de 16 e bumbo de 22. E a caixa era Pearl Masters de 14 por 5,5. E além dos pratos, um par de chimbal, 2 ataques e uma condução, exatamente o que eu tinha descrito. O Tony chegou a usar também, ele chegou a misturar pratos em algumas aparições, ele tá com Sabian e Paste, mas a Zildjian é mais presente. O que eu encontrei é que esse set foi vendido, foi arrematado entre 12 e 15 mil euros. Esse set era de 93, Head Wrap, ele chegou a usar também uma Ludwig. Nos pratos, chimbal de 14A Zildjian, Kick Beat, um ataque de 16 Dark Crash Fin, um Crash de 14A Custom e o Hyde da linha K, todos com acabamento tradicional. Havia um rumor também, até hoje corre isso, de que Noel Gallagher ele teria tocado algumas músicas na bateria no lugar do Tony. Não se sabe se isso é verdade, isso por conta do jeito mais simples dele de tocar. Mas, reafirmando aqui, não dá pra negar que ele serviu ao propósito da banda naquele momento. Se você pega, além de Live Forever, outras músicas como Supersonic, é instantaneamente identificável aquela intro dele. E o desempenho dele também fica bastante evidente em músicas como Cigarettes and Alcohol e Rock and Roll Star. Ele pode não ser o cara mais virtuoso, nem sei se a banda pedia isso naquele momento, mais uma vez, mas a julgar por essas músicas, é um cara que entregou bem. Ele também chegou a lançar um livro, sua biografia, falando da época em que fez parte da banda. O livro se chama Oasis: The Truth, My Life as a Oasis Drummer. Oasis: A Verdade, Minha Vida como Baterista do Oasis. O livro foi lançado em 2012 e até agora não tem versão em português. Um destaque para você sacar a atuação do Tony, eu te indico o show completo. Eu vi alguns shows, inclusive, para ver mais detalhes e poder trazer para cá. No caso do Tony, eu escolhi assistir o show Live by the Sea, que virou DVD e que mostra bastante energia da banda no início ali. E o Tony tá presente, inclusive um dos últimos shows antes dele sair da banda, ele ser retirado da banda, porque inclusive nesse show tem a Som Mais Sei, que já era um primeiro single ali do segundo álbum que viria. And I think it was good. I didn't want band, you know, it's like he's part of Oasis, don't. E agora eu passo pro Alan White, segundo baterista a fazer parte do Oasis. Ele que é de 72, é de Londres, na Inglaterra, no seu cartel de gêneros, o rock e o Britpop. Exatamente o movimento que surgiu ali nos anos 90, começou sua carreira como baterista em 87 e foi até 2004, exatamente quando saiu da banda. Em 2008 voltou a tocar algumas coisas, ele que meio que se reclusou depois da saída do Oasis, ele acabou não compondo outras bandas. No Oasis ele fica de 95 a 2004, como já falei. Antes da banda britânica, ele fez parte do Star Club de 91 a 94. O Star Club foi uma banda de rock inglesa no início dos 90 também, e que contou com Alan na formação. Em 95 ele se junta ao Oasis após a remoção do Tony McEnroe e é o baterista mais longevo da banda, tendo tocado em 4 álbuns de estúdio, mais a compilação de lados B, The Master Plan, e também o álbum ao vivo Familiar to Millions. Ele está presente, é um clássico, os fãs curtem muito esse registro. E os 4 álbuns de estúdio, What's the Story, Morning Glory, Be Here Now, Standing on the Shoulders of Giants e também o Hitting Chemistry, foi a despedida do Alan. Ele entrou na banda a partir de uma indicação do Paul Weller, artista britânico que é muito amigo do Noel Gallagher. Quando o Noel estava procurando um novo baterista, ele indicou o irmão do seu baterista, o Steve White, no caso. O Steve tocava na banda do Paul Weller e o Paul resolveu indicar o irmão dele, o Alan, para o Oasis, que caiu
como uma luva ali. Enfim, foi exatamente o que a banda precisava. Ele foi substituído por Zack Stark quando saiu da banda em 2004. Lá para trás, eu falei que ele iniciou a carreira em 87. Alguns registros de trabalhos que ele tenha participado também. Ele faz um teste para se juntar à banda Whirlpool. Que engraçado, essa banda continha o Gunnar, que é outro guitarrista que fez parte da segunda fase do Oasis. Então é uma galera que já estava ali, já se conhecia, que estava ali no mesmo círculo. Nessa época ele era o mais novo da banda e estava iniciando sua experiência na estrada. Outra conexão interessante é que o segundo baixista do Oasis, o Andy Bell, que também tocou com Gunnar e também compôs a banda com o Alan White, já conhecia o Alan de outros tempos, isso porque a esposa do Andy Bell, chamada Aida, ela lançou um álbum solo e o Alan foi o responsável pelas baquetas e tambores em estúdio. E foi exatamente numa sessão de gravação desse álbum que o Noel Gallagher viu o Alan tocar pela primeira vez e já deixou ele no radar. Dentro da banda ele era o cara do sul, era o sulista da Inglaterra, era o solista da banda, já que todo mundo era de Manchester, norte da Inglaterra. No início ele era apelidado de Whitey e depois foi rebatizado de Dave. Sobre isso, o Alan comentou sobre essa divisão norte e sul. Ele falou que isso não era tão ruim. No início se dava bastante bem com o vocalista principal, o Liam Gallagher, tendo nele seu melhor amigo dentro da banda. Em dezembro de 2002, o Alan se envolve, inclusive em companhia do Liam Gallagher, numa briga em um bar na Alemanha. Ele precisou passar por uma tomografia cerebral após sofrer alguns ferimentos na cabeça. Foi preso junto com Liam Gallagher, solto apenas depois de pagamento de fiança. Ele recebeu bastante elogios do Noel Gallagher, falando que ele tinha um significado maior na banda do que apenas tocar bateria, dizendo que ele também ajudou bastante no processo de gravação dos álbuns. Ele ficava à vontade, segundo registros, para mudar andamentos das músicas e enfim, interferir de forma mais marcante nas canções. Alan White tem também um pé no jazz, outra habilidade que ele não pôde, de certa forma, expressar dentro do Oasis, mas que também carrega ali na sua verve criativa. Depois dos irmãos Gallagher, em algum momento, Alan White, era o integrante mais antigo da banda, isso porque houveram também trocas do guitarra base, Bonnie Head, e também do primeiro baixista, o Paul Griggs. Ele chegou a passar por crises de tendinite durante seus últimos anos na banda, coisa que se recuperou. O Alan se casou com a atriz e modelo americana Liz Carey em 97, e é interessante que ela aparece no clipe da música Don't Look Back Nanga, e eles se conheceram exatamente ali durante a gravação desse clipe, tendo se divorciado em 2004. E logo depois ele tem um filho com uma mulher chamada Charlie e passa a levar uma vida um pouco mais campestre, mais pelo interior. Eu falei sobre o Steve White. O Alan é o irmão mais novo nesse caso, e por conta disso o próprio Steve tem bastante influência na tocabilidade do Alan. Entre as influências do Alan White nós temos o Keith Moon, Ringo Starr, Chad Smith, Mick Avery e o John Bonham. Sobre o estilo do Alan, logo que ele entra você percebe de cara, notadamente, a banda sobe em patamar, em musicalidade. O som da bateria respira um pouco mais. Eu falei um pouco sobre o Tony, que era uma bateria um pouquinho mais como se estivesse prendendo a respiração. A do Alan, ela respira solta, tanto nas gravações como no ao vivo. O seu timbre de bateria é um som característico do rock, ali pro médio grave. É um cara que, dos quatro que passaram, na minha opinião, é o que é melhor em baladas, é a cara dele. Até porque ele também gravou, então tem muita coisa que ele compôs ali. No seu set há bastante variações, até porque ele passou muito tempo na banda, mas em síntese, 2 tons, um bumbo e um surdo, ou então ele trocava. Em alguns registros, em alguns shows, tem ele com apenas um tom e trocando por mais um surdo, então um tom e 2 surdos, digamos. Chegou a usar Pearl e IDW, pratos Sabian. Uma peculiaridade é a utilização da técnica de Moeller. Ele que é destro, a mão esquerda a mão da caixa vai lá em cima. Essa técnica do Moeller, que ele utiliza o peso, do próprio braço. Ele costumava usar um crash extra. E em outros registros você encontra também um chimbal aéreo do lado direito, que eu nunca vi ele tocar em nenhum registro. Tem vários shows que tá lá presente, mas não vê ele tocando. Banco com encosto. O seu prato de condução é com um ping bem acentuado, então aquela coisinha bem... Enfim, o ride dele é bem para pegar
ponta de baqueta mesmo. Dificilmente ele usa como crash e ride, o que a gente vê isso, o que dá pra perceber isso no Zack Stark, por exemplo. Então crash é crash, o ride é ride, apesar de que ele conduz muitas vezes nos crash. Eu vou falar sobre os destaques pra mim em gravações, já que o Alan tem um bom tempo na banda, então tem gravações e também shows marcantes, vou falar disso, mas os sons clássicos, mas ainda dentro dos sets é possível perceber que na Pearl costumava usar a Pearl Masterworks, tem um azul clara e também um set amarelo, pelo menos em shows. E por falar nisso, entre os shows que eu indico estão o próprio Familiar 2 Millions, que virou DVD em 2000, gravado no estádio de Wembley, que dá para perceber bastante a movimentação, a pegada dele, e o show do Darren and Them, que é um DVD que virou um DVD também, e que aí é legal esse, porque são várias músicas que vão variando de show para show. Então digamos, tem 17 músicas e tem 3 de um show, 2 de outro, então, e pega esse sentimento de fluxo, turnê, de movimento da banda aí também. Então dá para sacar bastante as pequenas variações, não são tantas variações, são nuances ali, mas que dá para perceber. Já entre as gravações eu destaco o On The Wall, que inclusive tem uma virada em backbeat, que tem um tempinho quebrado ali, que dá aquele detalhe essencial ali na música, que eu ficava tentando tirar aquilo sem entender muito, até parecia que na minha cabeça no início eu tocando que estava errado, que tinha dado uma engasgada, mas não, é exatamente esse backbeat que ele conseguiu inserir. O som de bateria dele, principalmente no What's the Story Morning Glory, que é o álbum mais clássico, o segundo da banda, é marcante. Então entre o próprio álbum, nesse mesmo álbum, além do On The Wall, eu vou chovendo uma olhada aqui, Dolubek Nanga, a Hey Now e a Cast No Shadow. Esse ele usa a baqueta acústica, aquelas rod sticks, e que ele também usa em On The Wall em certa medida. Muito interessante porque dá para tirar aquela nuance, aquela coisa mais acústica, e que ele não vai pro acústico total. Então ele optou por essa baqueta, por essas rod sticks, porque fica ali, nem é tão leve quanto uma valsourinha, mas também não é tão ardido, tão pesado quanto uma baqueta convencional. Seguindo nas gravações, no Be Here Now, a pompa que é possível perceber com a Do You Know What I Mean, que é a canção que abre o álbum, as viradas de introdução que o Alan inseriu. No mesmo álbum, a The Girls in Dirty Shirt, com uma pegada super sessentista, passando para o outro álbum, o Standing on the Shoulders of Giants, o Loop, e que depois eu fiquei percebendo e fui ver entrevistas, o Alan teve uma certa resistência para tocar com o loop junto, porque essa música conta com o loop. Eu tô falando da Go Let It Out e também da Rufus Love. Então o Noel Gallagher é quem teve essa responsabilidade de tentar inserir essa novidade e o Alan logo depois, após certa resistência, inseriu e passou a tocar juntamente com esses loops. E já em Rufus Love a gente tem um som de tábua também, mostrando um pouco do lado percussionista do Alan. Gas Panic, eu destaco ela também por conta da pompa do mesmo álbum e também a mixagem da bateria na última canção desse álbum, Roll It Over. E no último álbum dele, outra música que ficou clássica da banda, Stop Crying Your Heart Out, também por conta da mixagem da bateria. Eu falei que ele costumava usar a Pearl Masterworks, foi o que eu encontrei de equipamento, além do The Drum, da Ludwig também, e em uma das gravações ele chegou também a usar uma Rogers. Para mim, um dos caras que nem eu falei no início, a banda subiu logo de cara com a presença dele, conseguiu também trazer um frescor de novidade e de alguém mais vivido, mais profissional para a banda, sabe? E logo na hora que tanto precisava, porque viriam músicas mais clássicas ainda a partir do segundo álbum, principalmente no segundo álbum da banda. Então o Alan foi o cara certo na hora certa, e o tipo de cara também, assim, na altura em que entrou na banda. Não podia ser um cara que não tivesse tanta experiência, porque a banda já não tava no auge ali e não podia parar para esperar alguém que pudesse pegar o ritmo, né? Tinha que ser alguém que subisse a bordo e já desse conta de tudo, e foi isso que aconteceu. Tanto é que ele se manteve na banda por bastante tempo, é o baterista que mais se manteve. Aqui no Brasil, o Alan White se apresentou 2 vezes, em 97 e também em 2000 durante o Rock in Rio.
Eu falei com relação ao irmão do Alan White, o Steve White, ele que, entre outros projetos, compôs a banda do Paul Weller. É interessante perceber que em algum momento eu não encontrei o motivo, mas há um show do Oasis que o Steve substitui o irmão. E há também registros disso. Por muito pouco a banda não teve um quinto baterista aí, mas foi só por um momento curto ele fazendo um sub para o irmão mais novo. I've never met guys like it. They can't get in the studio fast enough. I mean, the first day of recording, I thought I'd be the first one there. So I'd get there about midday and Liam's pushing the cases up the ramp into the studio. He's like doing the loading, you know? O terceiro baterista que entrou no Oasis foi o Zack Richard Stark, ele mesmo, filho do Ringo Starr, ele que passa muito tempo no The Who, membro integrante mesmo, oficial. Mas no Oasis foi uma contratação de peso na época. Eu lembro que deu aquele peso, aquela coisa da figura do baterista, que eu achei massa, alguém que era um pouco mais conhecido fora da bolha baterística. O Zack, que é de 65 e tem um currículo vasto aí, é conhecidíssimo. Além do Oasis, ele já acompanhou o Johnny Marr, participou das bandas Isaac Works, Lightning Seeds e Semantics, além do The Who, é claro. Filho do Ringo Starr, ele cresceu em Londres até o início dos anos 80, começou a tocar aos 8 anos, quando ganhou a bateria do Keith Moon, lendário baterista do The Who, e a partir dos anos 80 ele se associou a uma penca de artistas, além dos que eu já citei, mas posso acrescentar aqui o Spencer Davis, Eddie Harding, John Whistle e a própria Isaac Works. Ele se junta ao pai também na All Star Band, banda do Ringo Starr. E olha, em 94 ainda, lá atrás, ele se junta aos outros integrantes do The Who para algumas turnês, ainda não era nada oficial mesmo. Mas foi rapidamente elogiado e realmente ele tem a verve muito parecida com o Keith Moon mesmo. Fã mesmo. E a partir daí do The Who ele segue fazendo várias turnês. Ele saiu do Oasis, inclusive, exatamente para voltar para o The Who, para poder dar conta dos próximos dos compromissos que viriam. Eu falei da parceria dele com Johnny Marr, guitarrista do Smiths, e ele meio que foi fundador da banda Johnny Marr and the Healers, que durou de 96 até 2003. A partir de 2016, ele já se envereda por outros sons, como as sonoridades jamaicanas do reggae, formando um grupo para gravações, um grupo que não se propunha a fazer turnês, mas para gravar alguns álbuns. E ele se junta a artistas como Sly Robbie, Tony Sheen, Cyril Neville e Robbie Lynn. E também se aventura a fazer álbuns filantrópicos. Nessa empreitada no reggae, em 2019 ele lança o álbum Red, Gold, Green and Blue, que exatamente se dedica ao reggae e o dub. Já em 2023, ao lado do artista Shawn Ryder e também do Andy Bell, que foi baixista do Oasis, o Zack Stark lança a banda Mantra of the Cosmos, que foi tratada como um super grupo, já que além do Alan e do Andy, contam também com os outros integrantes, o Bass, que fez parte do Black Grape e do Happy Mondays, e o Shawn Ryder, também do Happy Mondays. Mais tarde, outros integrantes entraram, Brix Smith, do The Fall, e Shanna Stark, esposa do Zack. Em comparação com o baterista anterior, o Zack usa menos notas fantasmas, o Alan usava mais. E para deixar como destaque aqui para você, eu usei um show que está no YouTube, que é um show de 2005, que é nos Estados Unidos. Eu usei esse show completo porque aparece bastante, o ângulo de câmera aparece bastante, o Zack. E aí deu para eu sacar bastante coisas, né? Mas além desse show, você também pode, se você quiser sacar, eu te indico o show que virou DVD, lá no estádio do Manchester, o Lord Don't Slow Me Down, onde é o grande show da turnê, digamos assim, onde o Zack ele bota lenha para queimar. Eu falei que nas baladas eu preferi o Alan White, por exemplo, mas eu tenho que destacar também aqui no ao vivo a Little by Little
onde ele apresenta alguns rufos interessantes na performance ao vivo. Destaque também para Part of the Queen e também a Meaning of Soul. É bastante simples, mas porradeira, a cara do Zack Stark, despojada, mas com musicalidade, enfim, com bastante intenção. Também é do Zack Stark, para a discografia da banda, uma façanha, conseguiu inserir um solo de bateria. Em algum momento a bateria é protagonista na música The Shock of the Lightning, em que ele até explicou em entrevista. Ele falou que estava brincando no estúdio antes de começar os trabalhos e estava testando aquele solo, aquelas viradas, mas aí o Noel Gallagher decidiu inserir na música na versão final e que ficou no registro daí pra frente. No caso do Zack também, o despojamento vem muitas vezes com coisas simples, como o encerramento que ele propôs na música Cigarettes and Alcohol na versão ao vivo, que é simplesmente acentuações de pratos, ataques nos pratos, acelerando o beat para encerrar a música. Ele ficou na banda de 2004 a 2008. Apesar desse histórico, ele não era tratado enquanto um membro efetivo, porque ele ainda tinha compromisso com The Who. Tem algumas exceções nas gravações. Ele gravou o álbum Don't Believe the Truth, com exceção de uma música, a última do álbum, chamada Let There Be Love, que foi gravada pelo Noel Gallagher. No Oasis, o Zack usava sete de aço, mas já usou madeira, acrílico também. Ele que é da DW, sua baqueta Signature, Zildjian da linha K e da linha A, tanto o Crash Ride de 21, o Ride de 22 e o Chimbal de 14, entre outros elementos em seu setup. Uso de Cobel também, peles remo com bola no meio. E o Zack Stark também conta com suas baquetas Signature Zildjian, que conta inclusive com aquele símbolozinho que é tipo um alvo e que era da cultura mod, que o The Who imortalizou. Ele trouxe para a baqueta dele também. Aqui no Brasil, o Zack Stark se apresentou em 2017, na edição do Rock in Rio daquele ano. Inclusive naquela passagem ele tocou com artistas independentes em pubs e bares. Aproveitou a vinda para o Brasil. Tem até um registro dele tocando na beira da praia em Copacabana com artistas de rua. Em 2019 ele criou o selo Trojan Jamaica, da Trojan Records, que é um braço da gravadora BMG. A especialidade do selo é resgatar nomes históricos do reggae. A Trojan Jamaica tem inclusive a sua filial no Brasil também, a Trojan Brasil. Em 2020, inclusive, ele se apresenta por aqui, ao lado da sua mulher, a Charna, juntamente com o Benegão, no Rio de Janeiro. Ele continuou esse período por aqui, se apresentando na Rocinha, também no Rio de Janeiro, concluindo essa passagem aqui no país. Em declaração, o Zack revelou que o pai, Ringo Starr, só lhe deu uma aula, o restante foram todas pelo Kit Moon. Would you like to say hello to Zack Starkey, please? You say hello to Zack Starkey, please.
say anything about it, like, you know what I mean? It's just cool about it, you know, just wanting to gig on it, you know what I mean? E o quarto baterista do Oasis, o Chris Sherrock, devo falar que eu já falei dele aqui também, lá no episódio temático sobre pais e filhos, porque ele também tem um filho que também é baterista, o Jay Sherrock. O Chris é de 64, tá com 60 anos e trabalhou com algumas bandas, inclusive contemporâneas, comuns ao Zack Stark. É um cara que tá ali no meio, na mesma cena, na mesma prateleira. Bandas como Broken World, Lightning Seeds, Isaac Works, e dois artistas em especial onde ele fez mais nome, a The Les e compondo a banda do Robbie Williams. Ele entra no Oasis em 2008, após a saída do Zack, e é o único que não tem gravação, não tem registro. Então o que eu posso trazer aqui é com relação aos shows mesmo. O seu primeiro show foi em agosto de 2008, num registro que contava apenas com 150 membros de um fã-clube da banda. Esse show inclusive está no YouTube, é o chamado Standing on the Edge of the Noise, e é um cara que, na minha opinião, ele entrou bem e dando uma carga assim, de energia, de frescor, de novidade para o que seria a derradeira, na época, a derradeira turnê. Assim como o Zack Stark, ele era um membro de turnê, no momento em que ele passa a ser integrante oficial é bastante curto, porque a banda acaba, e após o Oasis, o Chris Sherrock se mantém. De lá pra cá, os integrantes da banda formaram um outro grupo chamado BDI, que é praticamente a continuação da sonoridade do Oasis. Ele continuou e depois ele foi compor a banda do Noel Gallagher solo. Então é o único dos quatro que tem experiência aí dentro desses projetos pós-banda dos dois irmãos. Ele é o único que ocupa essa posição de ser o único baterista a colaborar com os irmãos em suas carreiras pós-Oasis. Ele se junta a High Flying Birds, que é a banda do Noel Gallagher, em 2016 para substituir o Jeremy Stacey, e no BDI também com seus 2 álbuns. O Chris usa baterias Premier para detalhar, costumava usar as séries Elite de aço também, dando continuidade ao que o Zack usava. Caixa 14 por 5,5 na prataria Zildjian da linha K, o Crash de 21, um Crash Ride de 21 também, chimbal Master Sound de 14 da Zildjian, a Speller Hammond e baqueta Zildjian 5A. É o tipo de cara que curte jogar baqueta para cima, isso faz parte da performance dele. Prataria também de tamanhos e polegadas avantajadas. Tem um som gordo também que a sonoridade da banda pedia. No set ele também usa um tom e um surdo apenas. Uma peculiaridade dele, ele costumava usar, pelo menos no Oasis, um prato de ataque extra do lado esquerdo. Então muitas vezes ele atacava com as 2 mãos no prato principal de ataque e nesse prato extra do lado esquerdo também, assim, logo ao lado da caixa. Um ride, 3 crashes e um chimbal. Destaque para mim no ao vivo para Shock of the Light, que foi gravada pelo Zack Stark, e o Chris manda muito bem. Para o Chris Sherrock, em ao vivo, eu posso destacar aqui o show do Wembley em 2008, um dos primeiros dele, que dá para sacar bastante coisa da performance do Chris Sherrock. Dentro da High Flying Birds, o Chris passou a usar para incrementar alguns pads, alguns efeitos eletrônicos na sonoridade da banda solo do Noel Gallagher. Talvez o mais esquecível dos 4, mas também não é um cara que fica atrás, não. É um cara que tem um estilo dele e não foi escolhido à toa. Outra particularidade é que no momento de fazer ruffs na caixa, o Chris prefere usar a traditional grip. Então fica ali a mão esquerda naquele posicionamento diferente da direita. Para mim ele manda bem esse desafio de conseguir substituir o Zack Stark de forma muito interessante e dá também a cara dele para as músicas antigas, as que foram gravadas lá atrás pelo Alan e pelo Tony. Our new drummer's broke a drum skin. Say hello to our new drummer, by the way, Mr. Chris Sherrock. He's under severe pressure at this very minute. He's shitting himself. Are we on?
A performance do Tony McCarroll é uma coisa mais contida. A do Alan White, ele usa a técnica do Moeller, então aquela mão esquerda vai lá longe. Os 4 são destros. O Alan White tem baterias, viradas de bateria, que se tornaram icônicas. Já o Zack Stark é o mais despojado. Eu acho que dos 4 o que tem mais pressão, que tem mais punch ao vivo. Quem seria o set de metal, que era novidade até então. E o Chris Sherrock é o cara que, assim, manda bem. Ele dá conta. Tem a sua carinha ali também na performance. É performático com as baquetas. Invertia a baqueta na caixa para ter mais peso. Em baladas eu prefiro o Alan, até porque gravou. Nas porradas, nas músicas mais rock and roll, prefiro o Zack. Até destaque para Cigarettes and Alcohol, que ele faz ao vivo. E pouca nota fantasmas, ficou mais com o Alan White mesmo. E o Tony tocava mais acelerado, uma coisa normal, né? Pro contexto do ao vivo. Mas com ele ficava mais acelerado ainda do que se imagina. Depois do anúncio do retorno da banda para a turnê de reunião em 2025, o que é que se repercutiu a partir dos bateristas? O Alan White postou vídeos em todos os momentos, não só a partir de 2025, mas eu lembro que desde a pandemia ele vivia postar alguns vídeos tocando as músicas da banda, e quando rolava algum boato, que rolou bastante nos últimos anos, ele postava alguma coisinha lá, alguma foto e tal, que remeta ao seu período na banda. O Chris Sherrock já estava com Noel na High Flying Birds e tocou com o Liam no BDI, como eu disse, o único baterista que tocou com os dois irmãos após o término da banda em 2009. Então era um cara que teoricamente estaria já ali mais ou menos pronto, até porque também disseram que o Noel preferência na escolha dos outros integrantes, é um cara que está ali. Já sobre o Zack Stark, uma fonte inglesa cravou a presença dele compondo a banda. Isso não foi confirmado, nem prego batido de ponta virada. A altura de gravação desse episódio, início de 2025, primeiro episódio da 4ª temporada aqui do Repercuta Podcast. E o Tony McCarroll negou logo de cara que fosse chamado. Até abrindo aspas para ele aqui: estou feliz por Noel e Liam, feliz de verdade por eles. E estou morrendo de felicidade pelos fãs, mais do que tudo, e por essas gerações que não viram o Oasis. Eles ainda não entraram em contato, e para ser honesto, não estou esperando por isso. Enquanto fã, eu até curtiria, sei lá, digamos, um único registro lá na Inglaterra, num show, em que os ex-integrantes entrassem para tocar uma música e tal, mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Mas enquanto fã e enquanto baterista, eu ia curtir de ver isso. Acho que não seria uma coisa... Não seria uma nostalgia vazia, sabe? Acho que seria uma parada legal de ver. E olha como eu lembro, quando só tinha 2 pares de baquetas e eu colocava um show completo, algum DVD ou posteriormente algum show no YouTube, um jovem com acesso à internet tardio que vos fala. E aí eu fazia a caixa, era minha perna esquerda, é onde eu batia, depois ficava vermelha pra caramba a coxa. E era o air drum ali, né? E fazia o chimbal e tal. E tentava fazer aquela coisa de resistência, de fazer o show todo olhando pro DVD, como se fosse... eu fico tentando lembrar agora, assim, um sentimento que fica... Eu não tava tocando em nada, cara. Ele não tava tocando em nada. Era só imaginação e fazia todo sentido pra mim, né? E hoje eu tô aqui, quase 20 anos depois, para celebrar isso também, né? O impacto que as coisas têm em você, e quando a coisa significa para você ao ponto de você se levantar e se tornar um deles, né? É assim que eu me sinto. Era tocando em nada, imaginando, esperando que meu pai não chegasse na hora para não ter que baixar o som. E quando eu terminava o show do DVD ou então o CD de estúdio mesmo, eu colocava o CD e fazia o show todo com a bateria imaginária. É pensando nesse Jade também, inclusive, que eu faço muita coisa hoje, que eu sigo em frente. É por aquele cabra lá de 16, 15, 16 anos. E é isso. Assim, é um episódio de sentimento mesmo, assim, para dividir com vocês. E que eu fico feliz pra caramba de estar aqui, inclusive gravando esse episódio tantos anos depois. O podcast é falando de bateria também. E eu sigo tocando entre altos e baixos, enfim. Mas enfim, a chama ela continua acesa. E assim eu espero que continue durante muito tempo. E enfim, tô feliz. E assim, esse retorno da banda, ele
ele pra mim, ele demonstra isso, assim, tipo, eu senti isso, tipo, eu ainda tô aqui, tipo, o negócio acabou, vai voltar, e eu tô aqui ainda, sabe, fazendo, assim, feliz demais. É assim também que eu encerro esse episódio aqui do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido. É um momento importante pra mim também, né? Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sentimental, vai ficando mais reflexivo, e as coisas vão sempre valendo mais e mais a pena de produzir e participar. É isso, a gente se encontra, se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Valeu, galera.